Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que tudo esteja tranquilo com você. Meu nome é Paulo, estou fazendo esse vídeo para trazer uma grande mensagem para você. Tenho certeza que se você ficar até o final, você vai achar que é uma mensagem motivacional que pode fazer muita diferença para você. Então, desde já eu te peço para que você possa curtir, compartilhar nesse vídeo com outras pessoas também, que essa mensagem ela precisa de chegar a outras pessoas também. Se você chegou aqui é porque Deus tem algo especial para você e ao passar para essa mensagem para outras pessoas, compartilhando, curtindo, deixando like, o YouTube vai entender que é uma boa mensagem e vai chegar para mais pessoas ainda. A Bíblia nos conta no livro de Mateus, no capítulo 14, que certa ocasião Jesus estava ensinando, a palavra de Deus à multidão e num determinado momento seus discípulos entendem que já está tarde e aí os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, manda a multidão embora para que eles possam alimentar. Já estão aqui há muito tempo e nós não temos comida para todos. Jesus então pergunta para os discípulos: o que nós temos? Os discípulos respondem para eles: olha, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Traga isso para mim. E aí Jesus eleva esses pãezinhos, eleva esses peixinhos para os céus, agradece ao Senhor e começa a repartir entre as multidões. E ao repartir a multidão daqueles peixinhos, Jesus consegue alimentar aproximadamente 10.000 pessoas. Todos saem saciados e ainda sobra 12 cestos de pães e peixe. Essa é uma passagem muito bonita e que nela a gente pode tirar alguns ensinamentos para a nossa vida, no cotidiano. Analisando essa mensagem na Bíblia, se você quiser conferir, é o livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 13 ao 22. Leia lá que você vai entender com mais detalhes. Mas tem algo muito importante nessa história. A primeira coisa que a gente pode tirar é que nós podemos entender que o pouco com Deus é muito. Reparem bem, Jesus usou 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentou uma multidão, mais ou menos 10.000 pessoas, como alguns estudiosos dizem. E é interessante se nós observarmos que era muito pouco. Contudo, Jesus tinha uma coisa muito interessante, Ele deixou exemplos para a gente. Eu quero que você pare e pense neste momento agora um grande sonho que você tem. Pare e pense o que você tem para realizar esse sonho. Será que realmente é pouco o que você tem? Essa parte aí ela é muito importante. O pouco com Deus é muito. Ainda que pareça que te falte recursos, você deve entender que o pouco com Deus torna-se muito. Ainda que você não tenha entendido o propósito de Deus, e ainda que pareça que é muito pouco que você tem, contudo, mesmo com esse pouquinho que você tem, é muito. Jesus não precisou de muitas coisas para abençoar a multidão. Jesus não precisou de usar muito uma padaria, não precisou de fazer muita coisa. Jesus, ele simplesmente usou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma grande multidão. Mas um segredo, quando a Bíblia nos conta essa história, a Bíblia nos fala que Jesus, quando pegou esse pouco pão e esse pouco peixe, ele olha para os céus e agradece a Deus. Aí vem uma palavra de vitória para a sua vida. Agradeça a Deus. Como eu falei para você, pense no sonho que você tem. Pensou? Sim, pensei. O que você tem para conquistar esse sonho?
agradeça a Deus por esse recurso que você já tem. Ainda que pareça pequeno, mas agradeça a Deus. Se nós olharmos com os olhos da carne, se nós olharmos com os olhos materiais, né, eu ter apenas 5 pães e 2 peixinhos, talvez daria para alimentar 4, 6 pessoas. Mas Jesus alimentou milhares de pessoas. E ele foi grato. Por quê? Porque ele deixou um ensinamento para a gente. Quando você chegar no momento em que todos os seus recursos acabarem, onde todos os seus recursos parecerem que são insuficientes para você continuar a sua jornada, lembre-se que Deus não há impossível para ele. Não há nada impossível para Deus. Às vezes nós nos colocamos em uma situação em que o problema parece ser mais difícil, maior do que o nosso Deus, mas ele não é. Deus ele tem poder de mudar a história da sua vida. Deus tem o poder de dar o que você tem pedido. Basta você lembrar, não há nada impossível para Deus. É muito bom ver essa preocupação, é muito gostoso ler nesse texto, ver o tanto que Jesus se preocupou com a multidão. Ele alimentou toda a multidão e ainda deixou um grande exemplo para a gente. Ainda que te pareça pouco os seus recursos, ainda que você ache que não é possível para você, entenda que para Deus é possível. Deus ele pode te abençoar. Deus ele pode derramar sobre a sua vida uma bênção tão grande que você vai ter que cantar o hino da vitória, testemunhar o que Deus tem feito por você. Ainda que não te pareça possível, entenda. Deus ele ama os seus filhos e você é um filho de Deus. Se você acredita que Jesus Cristo veio, morreu na cruz em seu lugar, entenda que você é filho de Deus. E como filho de Deus, Deus jamais vai te abandonar. Ele sempre estará com você. Às vezes, ele quer ver de você uma atitude. Às vezes, Deus quer que você prossiga o caminho sem desistir, sem parar. E é isso que essa mensagem vem falar para você. Mas, contudo, não pare na primeira obstáculo. Não desista. Pode parecer poucos recursos. Pode parecer impossível. Pode parecer que o que você tem feito é pouco. Mas continue fazendo. Ainda que seja pouco. Ainda que o seu coração, ainda que no seu pensamento você pense é muito pouco que eu estou fazendo. Só não pode parar. Você só não pode parar, você não pode desistir. Olha o que Jesus fez. E é interessante que isso não é só no passado. Jesus tem mudado a vida de muitas pessoas hoje, no presente. Muitas pessoas têm sentido o poder de Deus e o mover do Espírito Santo. Para que isso seja possível na sua vida, você que está aqui ouvindo o vídeo até agora, talvez seja interessante simplesmente você desistir de desistir. Simplesmente é isso. Desistir de parar. Prossiga. Não retroceda em momento nenhum. Não pare a sua jornada por achar que é pouco. Independente do que você deseja, tudo que Deus quer que você faça é agradecer a Ele pelo que você já tem e fazer a sua parte. É interessante que no próprio versículo, na própria história que nós lemos na Bíblia, Jesus ele não ficou parado. Os pães não nasceram simplesmente sem Jesus fazer nada. Ele pega os pães com uma atitude, ordena a multidão, eleva os pães para os céus e agradece a Deus. E então ele reparte os pães. É interessante que foi do pouco que foi transformado em muito. Jesus teve que pegar o recurso humano ali presente, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Depois desses 5 pães e 2 peixinhos, Jesus reparte os pães para todos. E ainda sobrou
mais pães ainda e mais peixinhos para ficar guardado para os discípulos, para um pouco da multidão ainda, com 5 pãezinhos e 2 peixes. Olha o que Jesus fez. Pensa bem o que você tem. Será que Deus realmente não pode te abençoar? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que Jesus pode abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele pode. Sabe por quê? Porque Deus ele é maravilhoso e ele ama os teus filhos. E outra coisa bem bacana que é o seguinte, ó, a bênção do Senhor, ela te enriquece. A bênção do Senhor, ela traz um conforto para você. A bênção do Senhor, ela vai fazer você prosperar nessa vida. Agora, siga avante, confie no Senhor. Entenda que Jesus, ele não te deixa sozinho. Entenda que Deus, assim como Jesus, no caso da multiplicação dos pães, Jesus não deu um pouquinho de pão só para cada um, não pegou um pedacinho e dividiu para cada um. Todos ficaram saciados e sobrou muita coisa ainda. Sabe por quê? Quando Deus ele abençoa, ele traz uma bênção completa. Quando Deus abençoa, ele traz uma bênção que é transbordante. Então, quando Deus abençoar a sua vida, as bênçãos serão tão grandes que você mesmo vai ficar maravilhado com o que Deus tem por fazer. E entenda uma coisa, ainda no livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 23 em diante, a Bíblia nos conta que certa vez Jesus, depois dessa multiplicação dos pães, o barco dos discípulos foi em alto mar, Jesus começa a ir de encontro a eles andando sobre as águas e de repente os discípulos assustam, né? Vendo uma pessoa, não sabiam de imediato que era Jesus, mas vendo alguém caminhar sobre as águas, pensam até ser um fantasma. Jesus se apresenta sendo Jesus e aí Pedro fala: Senhor, se é tu, manda que eu vou até você. E aí Pedro vai, começa a andar, mas ele começa num determinado momento, na hora que ele olha para um lado, olha para o outro e foca na dificuldade, na hora que ele foca na adversidade, ele começa a afundar. Mas imediatamente Jesus estende as mãos e levanta Pedro e fala: Por que temeis, homens de pequena fé? Sabe de uma coisa? É interessante que, se nós observarmos, quando Pedro começa a afogar, ele deve ter gritado: Jesus, estou afogando. Tem duas coisas para chamar a sua atenção. A primeira é quando Pedro olha e foca na adversidade. Imagina que se Jesus focasse que eram 5 pães e 2 peixinhos apenas. Imagina você olhando na grande dificuldade que você tem. Quando Pedro olha para as águas e vê ele começa a afogar. E aí ele clama por Jesus. Mas Jesus não grita: Pedro, sai da água. Imediatamente Jesus estende a mão e levanta Pedro das águas. Sabe o que eu entendo aqui? Quando nós, por algum motivo, a gente foca na adversidade, a gente começa a retroceder, a gente começa a afundar, mas aí quando a gente olha para Cristo e clama: Jesus, tem misericórdia de mim, na mesma hora Jesus está do nosso lado. Ele estende as mãos e nos faz novamente andar sobre as águas. Não é uma possibilidade Jesus está do teu lado. Ele nos diz a palavra de Deus que Jesus falou assim, que ele iria para o Pai, sim, mas não nos deixariam órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. E se você chegou até aqui, o Espírito Santo está nesse exato momento do seu lado. E qualquer coisa que você quiser pedir, peça. Deus, ele tem o poder de te abençoar. Entenda que o Espírito Santo, Senhor Jesus, ele está com você para te ajudar em qualquer que seja a sua dificuldade.
Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue. Eu sempre gosto de falar isso. Se você chegou até aqui, é porque Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo ama todos nós, todos aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, esses são amados de Deus. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam de saber que elas são amadas por Deus. Muitas pessoas precisam de saber que Jesus Cristo, ainda na pessoa do Espírito Santo, está conosco e Ele não vai nos deixar órfãos. Portanto, independente do seu sonho, entregue ele no Senhor. Clame a Cristo e confie no Senhor, porque Ele te dará a vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.